Tem uma coisa que ninguém te conta sobre envelhecer. Não é o corpo que dói mais. É perceber que você dedicou a vida inteira a pessoas que, no fim das contas, só enxergavam em você uma utilidade. E quando essa utilidade acaba, ou quando eles acham que acabou, você vira um estorvo, um peso, uma despesa. Meu nome é Carmen Lúcia Monteiro. Tenho 67 anos. E essa história começa com uma frase que meu genro disse numa noite de sexta-feira, sem saber que eu estava ouvindo. Uma frase que ele gritou na sala da casa que eu mesma comprei, com o dinheiro do meu trabalho, das minhas economias, das joias que vendi da minha própria mãe. Essa velha só dá despesa. Foi isso que ele disse. E minha filha, a menina que eu carreguei no colo, que amamentei até os 2 anos, que criei sozinha depois que meu marido partiu, minha filha ficou em silêncio. Mas deixa eu te contar direito, porque essa história não é só sobre uma frase. É sobre 20 anos vivendo para os outros. É sobre sacrifícios que ninguém viu, noites que ninguém contou, lágrimas que ninguém enxugou. É sobre descobrir aos 67 anos que o amor que eu dei a vida inteira não era retribuído, era apenas tolerado. Naquela sexta-feira, eu tinha ido ao banheiro no meio da noite. Meu quarto ficava nos fundos da casa, o menor dos 3 quartos, aquele que eu mesma escolhi para ficar quando Renata e Marcos se casaram. Achei que era o certo. Eles eram o casal, precisavam de espaço, de privacidade. Eu era só a mãe que estava ali para ajudar. Voltando do banheiro, passei pelo corredor escuro e ouvi vozes na sala. A televisão estava desligada, mas a luz do abajur ainda estava acesa. Marcos e Renata conversavam e, pelo tom, percebi que era uma daquelas discussões sobre dinheiro que vinham acontecendo cada vez mais. Eu deveria ter voltado para o quarto. Deveria ter fingido que não ouvi nada. Era o que eu sempre fazia. Mas alguma coisa me fez parar ali, encostada na parede do corredor, no escuro, ouvindo. A voz de Marcos era alta, irritada. Ele reclamava das contas, do preço das coisas, de como o salário não estava dando. E então ele disse, com aquela voz cheia de desprezo que eu conhecia tão bem: "O problema é essa velha, Renata. Essa velha só dá despesa. Come a nossa comida, usa a nossa luz, a nossa água, ocupa um quarto inteiro que podia ser meu escritório. Quando é que você vai ter coragem de resolver isso?" Meu coração parou. Juro que parou por alguns segundos, porque não foi só a frase que me atingiu. Foi o pronome. Nossa comida, nossa luz, nossa água. Como se aquela casa fosse deles, como se eu fosse uma invasora no meu próprio lar. Mas o pior ainda estava por vir. Esperei. Fiquei ali, no escuro, esperando minha filha dizer alguma coisa. Qualquer coisa. Não fala assim da minha mãe. Ela nos ajuda tanto. Sem ela a gente não teria nem essa casa. Qualquer defesa, por menor que fosse. O que eu ouvi foi silêncio. Um silêncio longo, pesado, que dizia mais do que qualquer palavra. E depois, a voz de Renata, baixinha, quase um sussurro. "Eu sei, amor. Eu sei. Vou pensar em alguma coisa." Naquele momento, senti algo se partir dentro do meu peito. Não foi raiva. Não foi tristeza. Foi algo mais profundo, mais definitivo. Foi como se um véu tivesse caído dos meus olhos e eu finalmente enxergasse a verdade que me recusei a ver durante 20 anos. Voltei para o meu quarto em silêncio. Deitei na cama, olhando para o teto escuro, e não consegui dormir. Fiquei ali, imóvel, enquanto as memórias passavam pela minha cabeça como um filme. Lembrei do dia em que meu marido Geraldo partiu. Um problema no coração que ninguém esperava. Num dia, ele estava rindo na mesa do jantar, contando piada. E no outro eu estava de preto, segurando a mão da Renata no velório, tentando ser forte pelas duas. Lembrei da decisão que tomei algumas semanas depois. Renata tinha 22 anos, estava terminando a faculdade, tinha acabado de ficar noiva do Marcos. Eles queriam se casar, mas não tinham onde morar. E eu, com o dinheiro do seguro de vida do Geraldo e as economias que a gente tinha guardado, decidi fazer o que qualquer mãe faria. Fui até a gaveta onde minha mãe guardava as joias dela. Brincos de ouro que eram da minha avó. Um colar de pérolas que estava na família há 3 gerações.
Um anel de esmeralda que minha avó trouxe de Portugal quando veio para o Brasil, ainda menina. Peguei tudo. Levei a um joalheiro de confiança. E vendi. Com esse dinheiro, mais o seguro do Geraldo, comprei uma casa. Uma casa boa, num bairro tranquilo de Sorocaba, com 3 quartos, sala ampla, cozinha espaçosa, quintal com jabuticabeira. Uma casa onde minha filha pudesse construir uma família. Coloquei no meu nome. Não por desconfiança, mas por proteção. Renata era jovem. Marcos era um rapaz que eu mal conhecia. E se o casamento não desse certo? E se houvesse separação? Eu queria garantir que, acontecesse o que acontecesse, minha filha teria sempre um teto. Era meu presente silencioso. Minha forma de protegê-la mesmo depois que eu partisse. Nunca cobrei nada. Nunca joguei na cara. Nunca disse a casa é minha. Simplesmente fui morar com eles, fiquei com o quarto menor e passei a ajudar no que podia. Achei que era o certo. Achei que era o que uma boa mãe fazia. Deitada naquela cama, 20 anos depois, eu me perguntava onde tinha errado. Lembrei dos primeiros anos, quando tudo parecia funcionar. Marcos era educado, me tratava bem, dizia obrigado quando eu fazia o jantar. Renata estava feliz, radiante, cheia de planos. Quando Pedro nasceu, eu larguei meu trabalho de costureira para cuidar dele. Achei que era temporário. Achei que depois Renata ia colocá-lo numa creche e eu voltaria a trabalhar. Mas a creche nunca veio. E 3 anos depois, Isabela nasceu. E eu continuei ali, cuidando, limpando, cozinhando, lavando, passando. Enquanto eles trabalhavam, eu segurava a casa. Enquanto eles descansavam no fim de semana, eu cuidava das crianças para que eles pudessem ter um tempo a sós. Aos poucos, sem que eu percebesse, fui me apagando. Comecei a comer sozinha na cozinha, porque Marcos reclamava que eu mastigava alto. Comecei a assistir televisão no quarto, porque ele dizia que meus programas eram coisa de velha. Comecei a sair menos, a falar menos, a ocupar menos espaço. Achava que estava sendo educada, achava que estava evitando conflito. Na verdade, estava me tornando invisível. E naquela noite, deitada no escuro, ouvindo o silêncio da casa, eu finalmente entendi. Não era Marcos o problema. O problema era eu ter permitido. Era eu ter aceitado. Era eu ter me diminuído tanto que eles esqueceram que eu existia como pessoa. E passaram a me ver apenas como uma função que aparentemente já não valia mais a pena. O relógio do quarto marcava 3:30 da manhã quando tomei minha decisão. Não ia fazer escândalo. Não ia chorar, gritar, cobrar explicações. Não ia implorar por respeito ou reconhecimento. Não ia dar a eles o prazer de me ver humilhada. Ia fazer algo que ninguém esperava. Ia sair em silêncio. E ia deixar que a verdade falasse por mim. Quando o sol nasceu, eu já tinha tomado banho, me vestido e feito minha mala. Não levei tudo, só o essencial. Roupas, documentos, alguns objetos de valor sentimental. Deixei para trás 20 anos de vida naquela casa. Mas levei comigo algo muito mais importante. Minha dignidade. Renata acordou às 7, como sempre. Encontrei com ela na cozinha, onde eu já tinha deixado o café pronto por puro hábito. Ela me olhou com aquela cara de sono, sem desconfiança nenhuma, e perguntou se eu ia a algum lugar. Respondi com a voz mais calma que consegui. Vou passar uns dias na casa da Jurema. Faz tempo que não visito minha irmã. Vi algo passar pelo rosto dela. Não foi preocupação. Foi alívio. Um alívio que ela tentou disfarçar, mas que eu percebi como se fosse um letreiro luminoso. Ah, que bom, mãe. Manda um beijo pra tia. Marcos nem apareceu para se despedir. Ouvi o chuveiro ligado no banheiro da suíte. Provavelmente nem sabia que eu estava indo embora. Ou sabia e não se importava. Peguei minha mala, olhei uma última vez para a sala daquela casa. A casa que eu comprei, que eu mobiliei, que eu mantive durante anos, e saí pela porta da frente. O táxi já estava esperando. A viagem até Campinas durou pouco mais de 1 hora. Fui olhando pela janela, vendo as cidades passarem, pensando em tudo e em nada ao mesmo tempo. Não chorei, não senti raiva. Senti um vazio estranho, como se uma parte de mim tivesse ficado para trás naquela casa. Jurema me recebeu com aquele abraço apertado que só a irmã sabe dar. Ela tem 64 anos, é viúva também, mora sozinha num apartamento pequeno, mas aconchegante no centro de Campinas.
Sempre foi a mais prática das duas, a que falava o que pensava, a que não levava desaforo para casa. Quando me viu com a mala, não perguntou nada. Só disse: "Entra, Carmen. O quarto de hóspedes é seu pelo tempo que precisar." Naquela primeira noite, sentadas na varanda do apartamento dela, tomando chá de camomila e olhando as luzes da cidade, eu contei tudo. Contei sobre a frase de Marcos, sobre o silêncio de Renata, sobre os 20 anos me sentindo cada vez mais invisível na minha própria casa. Jurema ouviu tudo sem me interromper. Quando terminei, ela ficou em silêncio por um momento, olhando para a xícara de chá. Depois levantou os olhos e disse uma frase que mudou tudo. "Carmen, você passou 20 anos da sua vida vivendo para os outros, cuidando, servindo, se sacrificando. E o que você recebeu em troca? Um quarto nos fundos e o título de despesa." Senti as lágrimas virem, mas não deixei cair. Engoli o choro como tinha feito tantas vezes na vida. Jurema continuou: "Você sabe que aquela casa é sua, não sabe? Está no seu nome. Você tem a escritura. Você pode fazer o que quiser com ela." Eu sabia, claro que sabia. A escritura estava guardada numa pasta, no fundo do armário do meu quarto. O menor quarto da casa, aquele que meu genro queria transformar em escritório. "Eu sei", respondi. "E o que você vai fazer?" Fiquei em silêncio por um longo momento, olhando para as luzes da cidade. Pensei em tudo que tinha passado, em tudo que tinha dado, em tudo que tinha perdido. E então, pela primeira vez em 20 anos, tomei uma decisão pensando em mim mesma. Eu vou fazer o que deveria ter feito há muito tempo, Jurema. Vou parar de ser invisível. Minha irmã sorriu. Um sorriso pequeno, mas cheio de orgulho. Essa é a Carmen que eu conhecia. Bem-vinda de volta. Naquela noite, deitada no quarto de hóspedes da minha irmã, eu dormi a melhor noite de sono que tinha dormido em anos. Porque pela primeira vez, eu não estava fugindo de nada. Estava caminhando em direção a mim mesma. E o que viria depois? Bem, isso mudaria não só a minha vida, mas a vida de todos que achavam que podiam me tratar como despesa. Para você entender como eu cheguei aquela noite no corredor, ouvindo meu genro me chamar de despesa, preciso te levar de volta ao começo, ao dia em que tudo mudou pela primeira vez. Ao dia em que perdi meu marido, e sem saber, comecei a perder a mim mesma. Geraldo e eu estávamos casados há 25 anos quando ele partiu. 25 anos de uma vida simples, mas boa. Ele trabalhava como eletricista, eu era costureira. Não éramos ricos, mas nunca faltou nada. Tínhamos nossa casinha alugada, nosso carro popular, nossas férias modestas no litoral uma vez por ano. E tínhamos Renata, nossa filha única, nosso orgulho, a razão de todo o nosso esforço. Geraldo era daqueles homens que não falavam muito, mas demonstravam amor nos pequenos gestos. Todo domingo, ele acordava cedo para fazer pão de queijo, porque sabia que eu adorava. Toda noite ele conferia se as portas estavam trancadas, se as janelas estavam fechadas, se eu estava bem coberta antes de apagar a luz. Ele cuidava de mim de um jeito silencioso, constante, que eu só fui perceber o tamanho quando não tinha mais. Naquela manhã de abril, há 20 anos, Geraldo acordou com uma dor no peito. Disse que não era nada, que tinha dormido de mau jeito. Tomou um café, comeu um pedaço de bolo que eu tinha feito no dia anterior e foi trabalhar. Na hora do almoço, me ligou para dizer que estava se sentindo melhor, que ia comer uma marmita com os colegas. Foi a última vez que ouvi a voz dele. Às 3 da tarde, recebi um telefonema do hospital. Geraldo tinha passado mal no trabalho. Uma parada cardíaca fulminante. Tentaram reanimar, mas não conseguiram. Ele tinha 52 anos. Não vou descrever o velório, o enterro, os dias que se seguiram. Essa dor não cabe em palavras. O que posso dizer é que, de repente, eu me vi sozinha aos 47 anos, com uma filha de 22 para criar e um mundo que parecia ter perdido as cores. Renata estava terminando a faculdade de administração. Tinha acabado de ficar noiva de Marcos, um colega de turma que ela namorava há 2 anos. Ele era simpático, educado, vinha de uma família de classe média. Na época, eu gostava dele. Achava que minha filha tinha escolhido bem. O problema era que eles queriam se casar, mas não tinham condições. O salário de Renata como estagiária era uma mixaria.
Marcos tinha acabado de ser efetivado numa empresa pequena. Ganhava pouco mais que o mínimo. Juntos, mal conseguiriam pagar o aluguel de um apartamento simples. Foi aí que tomei a decisão que mudaria o rumo da minha vida. Geraldo tinha um seguro de vida. Não era uma fortuna, mas era um valor considerável. Além disso, tínhamos algumas economias guardadas para emergências. Juntando tudo, dava para comprar uma casa pequena à vista. Fui até o quarto e abri a gaveta onde minha mãe guardava as joias dela antes de partir. Minha mãe tinha vindo de uma família portuguesa tradicional, e algumas dessas peças estavam na família há gerações. Brincos de ouro com pequenos rubis que eram da minha bisavó. Um colar de pérolas que minha avó usou no dia do casamento. E um anel de esmeralda, a peça mais valiosa de todas, que minha avó trouxe de Portugal quando emigrou para o Brasil ainda adolescente. Eu nunca tinha pensado em vender essas joias. Eram memórias, pedaços da minha história, conexões com mulheres que vieram antes de mim. Mas naquele momento, olhando para aquelas peças, pensei na minha filha. Pensei no futuro dela. Pensei em tudo que minha mãe e minha avó teriam feito pelos filhos delas. E decidi. Levei as joias a um joalheiro de confiança, indicado por uma amiga. Ele avaliou cada peça com cuidado, explicou o valor histórico e material de cada uma e me fez uma oferta justa. Quando saí daquela loja com o dinheiro na bolsa, senti como se estivesse carregando o peso de 3 gerações de mulheres da minha família. Com o dinheiro das joias, mais o seguro do Geraldo, mais nossas economias, consegui comprar uma casa. Não era uma mansão, mas era uma casa boa. 3 quartos, sala ampla, cozinha espaçosa, quintal com uma jabuticabeira antiga que dava frutos todo ano. Ficava num bairro tranquilo de Sorocaba, perto de escolas boas, de comércio, de tudo que uma família precisaria. Fiz a escritura no meu nome. Foi uma decisão consciente, pensada. Renata era jovem, o casamento ainda não tinha acontecido, e eu não conhecia Marcos tão bem assim. Se alguma coisa desse errado no futuro, se houvesse separação ou problemas, a casa estaria protegida. Era minha garantia de que minha filha sempre teria um teto. Conversei com Renata sobre o arranjo. Ela e Marcos ficariam com o quarto principal, o maior da casa, com suíte. Eu ficaria com o quarto dos fundos, menor, mais simples, mas suficiente para mim. Dividíamos as despesas, eu ajudaria com a casa e todo mundo ficaria bem. Na época, pareceu a decisão mais acertada do mundo. O casamento aconteceu 6 meses depois. Uma cerimônia simples, bonita, no salão da igreja do bairro. Renata estava linda de vestido branco. Marcos parecia genuinamente feliz, e eu chorei a cerimônia inteira pensando em como Geraldo teria ficado orgulhoso de ver a filha dele casando. Os primeiros anos foram bons, ou pelo menos foi o que eu me convencia a acreditar. Marcos era educado comigo. Dizia bom dia, boa noite, obrigado pelo jantar. Renata parecia feliz, realizada, construindo a vida que sempre sonhou. Eu cuidava da casa enquanto eles trabalhavam, fazia as compras, cozinhava, mantinha tudo organizado. À noite, jantávamos juntos na mesa da cozinha, conversando sobre o dia, fazendo planos para o futuro. Quando Renata engravidou, 5 anos depois do casamento, eu me senti a mulher mais feliz do mundo. Finalmente seria avó. Finalmente teria uma nova razão para viver. Um novo amor para dedicar meu coração. Pedro nasceu numa madrugada de julho. Eu estava na sala de espera do hospital, andando de um lado para o outro, rezando para que tudo corresse bem. Quando Marcos apareceu com aquele sorriso enorme dizendo que era um menino saudável, eu desabei a chorar de alegria. Nos primeiros meses, eu ajudava no que podia. Lavava as roupinhas do bebê, preparava as mamadeiras, acordava de madrugada quando ele chorava para que Renata pudesse descansar. Quando a licença maternidade acabou e minha filha precisou voltar ao trabalho, surgiu a grande questão. Quem cuidaria do Pedro? Creche era caro. Babá era mais caro ainda. E eu estava ali, disponível, querendo ajudar. Foi assim que larguei meu trabalho de costureira. Tinha uma clientela fiel que construí ao longo de décadas. Mulheres que confiavam em mim para fazer seus vestidos, ajustar suas roupas, criar peças especiais para ocasiões importantes. Liguei para cada uma delas, expliquei a situação, indiquei outras costureiras,
fechei meu ateliê improvisado no quarto dos fundos e me dediquei integralmente ao meu neto. Na época, não pensei duas vezes. Era o natural, o esperado, o que qualquer avó faria. Só anos depois eu entenderia o tamanho do que abri mão. Cuidar de bebê é trabalho integral. Acordar de madrugada, trocar fraldas, preparar papinhas, dar banho, levar ao pediatra, estimular, brincar, acalmar quando chora. Fiz tudo isso com amor, sem reclamar, sem cobrar nada. Pedro era minha alegria, minha razão de acordar todo dia. Quando ele completou 3 anos, Renata engravidou de novo. Isabela nasceu numa tarde de dezembro, uma menina de olhos grandes e sorriso fácil, que conquistou meu coração no primeiro segundo. E a rotina se repetiu. Mais fraldas, mais mamadeiras, mais noites em claro, mais dedicação total. Durante anos, minha vida girou em torno daquelas crianças. Eu acordava às 5 da manhã para preparar o café. Deixava tudo pronto para quando Marcos e Renata saíssem para o trabalho. Cuidava das crianças o dia inteiro, fazia almoço, limpava a casa, lavava roupa, passava, organizava. Quando eles chegavam do trabalho, a casa estava impecável, o jantar na mesa, as crianças de banho tomado e prontas para dormir. Eu era invisível. Não percebi isso acontecendo. Foi gradual, sutil, como água corroendo pedra. Pequenas coisas que sozinhas não significavam nada, mas que juntas construíram uma prisão. Marcos começou a fazer comentários sobre a casa. Dizia que estava apertada, que as crianças precisavam de mais espaço, que era estranho morar com a sogra. No começo eram piadas, ditas com um sorriso, e eu ria junto, achando que era brincadeira. Depois viraram indiretas, ditas num tom mais sério. E, por fim, se tornaram reclamações abertas, repetidas toda semana. Renata nunca me defendia. Quando eu tentava conversar com ela sobre o comportamento do marido, ela desviava o assunto. Dizia que eu estava exagerando, que Marcos era estressado por causa do trabalho, que eu precisava relevar. Ele é assim mesmo, mãe. Não leva a sério. Mas eu levava. Cada comentário ficava guardado dentro de mim, criando camadas de mágoa que eu nem sabia que estavam se acumulando. Comecei a me diminuir. Passei a jantar mais cedo, sozinha na cozinha, para não atrapalhar o jantar deles. Passei a assistir televisão no meu quarto, porque Marcos reclamava dos meus programas. Passei a sair menos, a falar menos, a ocupar menos espaço. Quando tinha visita em casa, eu ficava na cozinha preparando café, aparecendo só para servir e desaparecendo em seguida. Um dia, uma amiga de Renata perguntou quem era a moça que ajudava em casa. Minha própria filha demorou alguns segundos para responder que era a mãe dela. Alguns segundos, como se tivesse que lembrar quem eu era. Aquilo doeu mais do que qualquer frase de Marcos. Mas eu continuava ali. Continuava cuidando, servindo, me sacrificando. Porque era isso que mães faziam, não era? Era isso que avós faziam. Era meu papel, minha função, minha razão de existir. Aos poucos, minha identidade foi desaparecendo. Eu não era mais Carmen, a costureira talentosa, a mulher que criou uma filha sozinha, a viúva que teve forças para recomeçar. Eu era a avó das crianças, a mãe da Renata, a velha que mora aqui. Meu quarto, o menor da casa, foi ficando cada vez mais apertado. Não fisicamente, ele sempre teve o mesmo tamanho, mas emocionalmente. Era o único lugar onde eu podia existir sem pedir desculpas, sem atrapalhar, sem ser um incômodo. As economias que eu tinha guardado foram diminuindo. Toda vez que alguma coisa quebrava na casa, era eu quem pagava. A geladeira nova, a reforma do telhado, o aparelho dentário do Pedro, as aulas de natação da Isabela, eu pagava e não dizia nada, porque achava que era minha obrigação. Afinal, eu morava de favor na casa deles, não é? Era o mínimo que podia fazer. O mínimo. Essa palavra me assombra até hoje. Eu dei o máximo a vida inteira e achava que era o mínimo. Renata foi se distanciando aos poucos. Quando éramos só nós duas, depois que Geraldo partiu, a gente conversava por horas. Eu sabia de tudo da vida dela, dos sonhos, dos medos, das alegrias, das frustrações. Com o passar dos anos, essas conversas foram ficando mais raras, mais curtas, mais superficiais.
Ela chegava do trabalho cansada, queria ficar com o marido, queria descansar. Eu entendia, ou fingia entender. Houve um aniversário meu, acho que foi quando completei 62 anos, em que ninguém lembrou. Ninguém. Nem Renata, nem Marcos, nem as crianças. Eu acordei naquele dia esperando pelo menos um parabéns, um abraço, um bolinho improvisado. Nada. Foi um dia comum, como qualquer outro. Eu fiz o café, cuidei da casa, preparei o jantar. À noite, quando todos já tinham ido dormir, eu sentei sozinha na cozinha e chorei pela primeira vez em anos. No dia seguinte, Renata lembrou. Pediu desculpas, disse que estava com a cabeça cheia de problemas do trabalho, prometeu que ia compensar. Nunca compensou. E eu nunca cobrei. É assim que a gente vai desaparecendo. Não de uma vez, não com um grande evento. Vai sendo apagada aos poucos, dia após dia, até que um dia olha no espelho e não reconhece mais a mulher que está ali. Foram 20 anos assim. 20 anos sendo útil, sendo funcional, sendo conveniente. 20 anos abrindo mão de mim mesma para caber no espaço que me deixavam ocupar. E sabe o que é mais triste? Eu achava que era amor. Achava que estava sendo uma boa mãe, uma boa avó, uma boa pessoa. Achava que meu sacrifício seria reconhecido um dia, que eles iam perceber tudo o que eu fazia, que iam me agradecer. Nunca aconteceu. O que aconteceu foi aquela noite de sexta-feira. Marcos gritando na sala, Renata em silêncio, e eu, no corredor escuro, finalmente acordando de um sono que durou 2 décadas. Essa velha só dá despesa. Essa frase não me destruiu, essa frase me libertou. Porque me mostrou com uma clareza brutal que eu tinha passado 20 anos da minha vida investindo em pessoas que não me viam como pessoa, que me viam como função. E quando a função deixou de ser conveniente, eu virei despesa. Naquela noite, deitada no quarto de hóspedes da minha irmã, eu prometi a mim mesma que nunca mais seria invisível, que nunca mais abriria mão de quem eu era para caber no espaço que os outros me ofereciam, que nunca mais confundiria ser usada com ser amada. E essa promessa eu ia cumprir de um jeito que ninguém esperava. Na casa da Jurema, os dias passavam devagar. Era estranho não ter uma rotina de cuidar de alguém, de preparar refeições para uma família inteira, de correr atrás de tarefas que nunca terminavam. De repente, eu tinha tempo. Tempo para pensar, para lembrar, para enxergar com clareza coisas que tinha me recusado a ver durante 2 décadas. Minha irmã me deu espaço nos primeiros dias. Não ficava fazendo perguntas. Não me pressionava a tomar decisões. Apenas estava ali, presente, preparando um café pela manhã, sentando comigo na varanda no fim da tarde, me lembrando com sua simples presença de que eu não estava sozinha no mundo. Foi numa dessas tardes, enquanto o sol se punha e pintava o céu de Campinas com tons de laranja e rosa, que eu comecei a fazer algo que nunca tinha feito antes. Contar. Não contar no sentido de narrar. Isso eu já tinha feito. Contar no sentido de somar. De colocar no papel, item por item, tudo o que eu tinha investido naquela família ao longo de 20 anos. Tudo que eu tinha dado, pagado, sacrificado, sem nunca receber um obrigado de verdade. Jurema me trouxe um caderno e uma caneta. Sentei na mesa da cozinha dela e comecei a escrever. O que saiu daquelas páginas me assustou. A casa, para começar. Aquela casa que Marcos chamava de nossa, que Renata tratava como se fosse dela por direito, custou tudo que eu tinha. O seguro de vida do Geraldo, nossas economias de anos e as joias da minha mãe. Fiz uma estimativa do valor que aquilo representaria hoje, com a valorização do bairro, com as melhorias que foram feitas. O número me deixou tonta, mas a casa foi só o começo. Lembrei da geladeira. A geladeira antiga começou a dar problema quando Pedro tinha uns 4 anos. Fazia um barulho estranho, não gelava direito, a conta de luz estava vindo cada vez mais alta. Marcos reclamava todo mês, dizia que precisavam trocar, mas que não tinha dinheiro. Um dia, sem falar nada, fui até uma loja de eletrodomésticos e comprei uma geladeira nova. Paguei à vista com o dinheiro que eu tinha guardado. Quando o entregador chegou, disse apenas que tinha conseguido um bom desconto numa promoção. Ninguém perguntou mais nada. Ninguém me pagou de volta. Lembrei do telhado. Num verão particularmente chuvoso, começou a aparecer infiltração no quarto das crianças.
Marcos chamou um pedreiro para fazer um orçamento, viu o preço e disse que ia dar um jeito depois. O depois nunca chegava e a mancha no teto só aumentava. Quando Isabela começou a tossir de noite por causa da umidade, eu não aguentei. Chamei o pedreiro por conta própria, paguei a reforma inteira e disse que tinha sido mais barato do que o orçamento inicial. Mentira, foi mais caro. Mas eu não podia ver minha neta doente. Lembrei do aparelho dentário do Pedro. Ele tinha uns 9 anos quando o dentista disse que precisava usar aparelho, que os dentes estavam vindo tortos e quanto mais cedo corrigisse, melhor. O plano odontológico cobria uma parte, mas a outra parte era considerável. Marcos bufou. Renata disse que iam pesquisar opções mais baratas. Enquanto isso, meu neto sorria com vergonha, cobrindo a boca com a mão. Fui até a clínica sozinha, conversei com a recepcionista e assumi o pagamento da diferença. 12 parcelas que saíram da minha aposentadoria. Lembrei das aulas de natação da Isabela. Ela tinha medo de água desde pequena, e o pediatra recomendou natação para ajudar a superar o trauma e fortalecer os pulmões. A mensalidade da academia não era barata, e Marcos disse que era frescura, que criança não precisava de natação. Vi o olhinho da minha neta se encher de lágrimas e naquela mesma semana fui até a academia e fiz a matrícula. Paguei durante 2 anos, até ela perder o medo e aprender a nadar. Hoje ela adora piscina e provavelmente nem lembra quem pagou por isso. Lembrei das compras de supermercado. Durante anos, eu ia ao mercado toda semana com minha aposentadoria e complementava o que faltava. Carne, frutas, produtos de limpeza, itens de higiene. Nunca pedi reembolso, nunca anotei quanto gastava. Era minha contribuição, eu pensava. O mínimo que podia fazer, já que morava de favor. Lembrei das roupas das crianças. Toda vez que Pedro e Isabela precisavam de uniforme novo, de tênis, de roupa para uma festa da escola, era eu quem levava para comprar. Usava meu cartão, pagava parcelado e dizia que era presente da vovó. Quantos presentes assim eu dei ao longo dos anos? Quantos uniformes, quantos tênis, quantas mochilas? Lembrei das emergências. A vez que Pedro quebrou o braço jogando bola e precisou de uma tala especial que o convênio não cobria. A vez que Isabela teve uma infecção forte e precisou de um antibiótico importado. A vez que o carro de Marcos quebrou e ele precisou de dinheiro emprestado para consertar. Dinheiro que nunca foi devolvido. Quando terminei de escrever, olhei para aquelas páginas e senti um misto de espanto e tristeza. Eram anos e anos de sacrifícios invisíveis, dinheiro que saiu do meu bolso e entrou na vida deles sem deixar rastro, sem deixar reconhecimento, sem deixar gratidão. E a conta não era só financeira. Havia também o tempo. 20 anos acordando às 5 da manhã. 20 anos cozinhando 3 refeições por dia. 20 anos lavando, passando, limpando, organizando. 20 anos cuidando de crianças que não eram minhas para criar, mas que criei mesmo assim, porque achava que era meu dever. Havia o trabalho que eu perdi. Meu ateliê de costura, minhas clientes fiéis, minha independência profissional. Tudo isso eu abandonei para ser babá em tempo integral. Se tivesse continuado trabalhando, teria minha própria renda, minhas próprias economias, minha própria identidade além de avó e mãe. Havia os sonhos que eu adiei. A viagem a Portugal que sempre quis fazer para conhecer a terra dos meus avós. O curso de bordado artístico que vi num anúncio e guardei o folheto durante anos. O grupo de terceira idade que minhas amigas frequentavam e eu nunca podia ir porque tinha que cuidar das crianças. Havia a saúde que eu negligenciei. Quantas vezes adiei uma consulta médica porque não podia deixar as crianças sozinhas? Quantas vezes ignorei uma dor porque não tinha tempo de ir ao médico? Quantas vezes me coloquei em último lugar? Jurema olhou para o caderno quando eu terminei. Leu cada página em silêncio, os olhos se arregalando a cada item da lista. Quando terminou, ela levantou a cabeça e me olhou com uma expressão que misturava raiva e tristeza. Carmen, ela disse, você tem noção do que está escrito aqui? Você bancou a vida dessas pessoas durante 20 anos. E eles te chamam de despesa? Eu não tinha resposta, porque a verdade era que eu nunca tinha parado para somar. Nunca tinha olhado para o todo. Cada sacrifício parecia pequeno isoladamente.
Uma geladeira aqui, um aparelho ali, umas compras acolá. Mas juntos, ao longo de 2 décadas, formavam uma montanha de dedicação que foi completamente ignorada. E a casa, Jurema continuou. A casa que está no seu nome. Eles sabem disso? Eu hesitei antes de responder. Renata sabe. Pelo menos sabia no começo. Mas acho que ela esqueceu. Esqueceu? Minha irmã quase riu, mas não tinha humor nenhum na voz. Como alguém esquece que mora na casa da mãe? Era uma boa pergunta, e a resposta, eu estava começando a entender, era simples. Renata não esqueceu. Ela escolheu não lembrar. Era mais conveniente agir como se a casa fosse dela e de Marcos, como se eu fosse apenas uma agregada que eles toleravam. Lembrar da verdade significaria reconhecer uma dívida, não financeira, mas moral. E isso era um peso que ela preferiu não carregar. Você sabe o que precisa fazer, não sabe? Jurema perguntou. Eu sabia. No fundo, sabia desde a noite em que ouvi aquela frase. Mas havia uma diferença entre saber e ter coragem de agir. Preciso falar com um advogado, eu disse. Jurema assentiu. Conheço um, Dr. Ricardo. É sério, competente e não vai te enrolar. Quer que eu marque uma consulta? Na manhã seguinte, acordei com uma sensação estranha no peito. Não era medo, não era raiva. Era algo parecido com determinação. Uma certeza quieta de que estava no caminho certo, mesmo que esse caminho fosse doloroso. Enquanto tomava café, meu celular apitou. Era uma mensagem de Renata. A primeira desde que eu tinha saído de casa, há quase 2 semanas. Mãe, tá tudo bem? As crianças estão perguntando de você. Li a mensagem 3 vezes. Não havia sinto sua falta. Não havia desculpa pelo que aconteceu. Não havia reconhecimento de nada. Apenas, as crianças estão perguntando. Como se o único motivo para eu fazer falta fosse a função que eu exercia. Respondi de forma breve. Estou bem. Manda um beijo para eles. Não perguntei como ela estava. Não perguntei como Marcos estava. Não ofereci para voltar. Não pedi desculpas por ter saído. Pela primeira vez na vida, eu não estava correndo para consertar uma situação que eu não tinha quebrado. O telefone ficou em silêncio pelo resto do dia. Renata não respondeu. Naquela tarde, Jurema me levou até o escritório do Dr. Ricardo. Ficava num prédio antigo, no centro de Campinas, com uma sala de espera simples, mas acolhedora. O advogado era um senhor de uns 70 anos, cabelos brancos, olhos atentos por trás de óculos de armação grossa. Me recebeu com um aperto de mão firme e um sorriso gentil. Dona Carmen, ele disse, sua irmã me contou um pouco da situação, mas gostaria de ouvir de você, com suas palavras. Contei tudo. Desde a compra da casa, há 20 anos, até a frase que ouvi no corredor. Falei das joias da minha mãe, dos sacrifícios financeiros, da invisibilidade crescente. Falei do silêncio de Renata, do desprezo de Marcos, da sensação de ter sido apagada da minha própria vida. Dr. Ricardo ouviu sem interromper, fazendo anotações ocasionais num bloco amarelo. Quando terminei, ele recostou na cadeira e me olhou com seriedade. Dona Carmen, vou ser direto com a senhora. A casa é sua. Está no seu nome. Você tem a escritura. Você pagou por ela. Legalmente, a senhora pode fazer o que quiser com esse imóvel. Pode morar nele, pode alugar, pode vender. E não precisa da autorização de ninguém. Eu sabia disso. Mas ouvir de um advogado, com aquela certeza profissional, me deu uma segurança que eu não esperava. E os ocupantes? Perguntei. Minha filha, meu genro, meus netos. Se a senhora decidir vender o imóvel, eles precisam desocupar. A senhora pode dar um prazo razoável, 60, 90 dias, para que encontrem outro lugar. Tudo dentro da lei, tudo documentado. E se eles não saírem? Aí entramos com uma ação de despejo, mas, sinceramente, não acho que vai chegar a isso. Quando perceberem que a senhora está falando sério, vão sair. Fiquei em silêncio por um momento, processando as informações. Dr. Ricardo deve ter percebido minha hesitação, porque se inclinou para a frente e disse, com uma voz mais suave, Dona Carmen, eu entendo que é uma decisão difícil. Estamos falando da sua filha, dos seus netos. Mas a senhora precisa entender uma coisa. Proteger a si mesma não é abandonar quem você ama. É garantir que você também seja tratada com o respeito que merece.
Aquelas palavras ficaram ecoando na minha cabeça enquanto voltávamos para o apartamento de Jurema. Proteger a si mesma não é abandonar quem você ama. Era um conceito tão simples, mas que eu tinha levado 67 anos para entender. Naquela noite, sentada na varanda, olhando para as luzes da cidade, eu tomei minha decisão. Não ia agir por raiva. Não ia agir por vingança. Ia agir por dignidade. Por respeito a mim mesma. Por respeito às joias da minha mãe, que foram vendidas para comprar aquela casa. Por respeito a cada centavo e cada hora que eu investi naquela família sem receber nada em troca. Ia vender a casa. E ia fazer isso em silêncio, da mesma forma silenciosa com que tinha dado tudo ao longo de 20 anos. Eles não mereciam explicações. Não mereciam negociações. Não mereciam a chance de me convencer a mudar de ideia com promessas vazias e lágrimas de crocodilo. Mereciam apenas a verdade. Uma verdade que viria na forma de um documento oficial, entregue por um advogado, na porta da casa que sempre foi minha. Liguei para Dr. Ricardo no dia seguinte e disse que estava pronta para seguir em frente. Ótimo, ele respondeu. Vou preparar a notificação. Em uma semana, entregamos pessoalmente. Uma semana. Depois de 20 anos de silêncio, de sacrifício, de invisibilidade, faltava apenas uma semana para que a verdade finalmente viesse à tona. E quando isso acontecesse, nada mais seria como antes. A semana que antecedeu a entrega da notificação foi a mais longa da minha vida. Cada dia parecia se arrastar, como se o tempo tivesse decidido me testar, ver se eu ia mudar de ideia, se ia fraquejar no último momento. Não fraquejei. Durante esses dias, mantive minha rotina na casa de Jurema. Acordava cedo, tomava café com minha irmã, ajudava com pequenas tarefas domésticas, lia os livros que ela tinha na estante e que eu nunca tinha tido tempo de ler. À tarde, caminhávamos pelo bairro, descobrindo padarias, praças, lojas de plantas. À noite, conversávamos na varanda até o sono chegar. Era estranho ter uma vida tão simples, tão minha, sem horários ditados pelas necessidades dos outros, sem correrias para dar conta de tarefas infinitas, sem aquela sensação constante de que eu precisava estar fazendo alguma coisa útil para justificar minha existência. Renata mandou mais 2 mensagens durante a semana. A primeira perguntando quando eu voltaria, a segunda dizendo que Pedro tinha um trabalho da escola sobre família e queria falar comigo. Respondi as 2 de forma breve, educada, sem abrir espaço para conversas mais longas. Disse que estava bem, que mandava beijos para as crianças, que conversaríamos em breve. Não mencionei a visita do advogado que estava por vir. Não dei nenhuma pista do que estava prestes a acontecer. Marcos não mandou nenhuma mensagem, nem esperava que mandasse. Para ele, eu provavelmente tinha deixado de existir no momento em que saí pela porta daquela casa. Ou talvez estivesse aliviado, comemorando em silêncio o fato de que finalmente tinha se livrado da velha, que só dava despesa. Na véspera do dia marcado, Dr. Ricardo me ligou para confirmar os detalhes. Ele iria pessoalmente até a casa em Sorocaba, acompanhado de um oficial de justiça, para entregar a notificação. O documento era claro e direto. Como proprietária do imóvel, eu havia decidido colocá-lo à venda, e os ocupantes tinham 60 dias para encontrar outro lugar e desocupar a residência. A senhora tem certeza de que não quer estar presente? Ele perguntou. Tenho, respondi sem hesitar. Não quero ver a reação deles. Não quero dar espaço para discussão. Quero que a notificação fale por si. Ele entendeu. Combinamos que ele me ligaria assim que a entrega fosse feita, para me contar como tinha sido. Naquela noite quase não dormi. Fiquei deitada no escuro, olhando para o teto do quarto de hóspedes, pensando em tudo que me trouxe até aquele momento. 20 anos de sacrifício, 20 anos de invisibilidade, 20 anos construindo uma vida para pessoas que, no fim, me viam apenas como um incômodo a ser resolvido. Mas também pensei em outras coisas. Pensei em Renata quando era pequena, quando corria para os meus braços depois da escola, quando me contava todos os segredos, quando dizia que eu era a melhor mãe do mundo. Onde estava aquela menina? Em que momento ela se transformou nessa mulher que ficou em silêncio enquanto o marido me humilhava? Pensei nos meus netos. Pedro, com seus 14 anos, já quase um homem.
mas que ainda me abraçava com força quando eu fazia o bolo de chocolate que ele adorava. Isabela, com seus 11 anos, que sempre me mostrava os desenhos que fazia na escola e perguntava se eu achava bonito. Eles não tinham culpa de nada. Eram crianças. Não escolheram os pais que tinham. Não escolheram a dinâmica familiar em que estavam inseridos. Por eles, eu hesitei. Por eles, uma parte de mim quis desistir. Quis voltar atrás. Quis engolir mais uma humilhação em nome de manter a família unida. Mas então lembrei da frase de Jurema. 1 quarto nos fundos e o título de despesa. Era isso que eu tinha recebido em troca de tudo que dei. E se eu voltasse agora, se eu cedesse, se eu deixasse tudo como estava, ia passar o resto dos meus dias naquele quarto pequeno, sendo tolerada, sendo invisível, esperando o dia em que eles finalmente me colocariam num asilo para se livrar de vez do problema. Não, eu merecia mais do que isso. Merecia terminar meus dias com dignidade, com respeito, com a certeza de que meu valor não dependia de ser útil para os outros. O dia amanheceu nublado. Olhei pela janela e vi nuvens cinzentas cobrindo o céu de Campinas, como se o próprio tempo soubesse que algo importante estava prestes a acontecer. Tomei café com Jurema em silêncio. Ela não precisou perguntar como eu estava me sentindo. Apenas segurou minha mão por alguns segundos. Um gesto simples que disse mais do que qualquer palavra. Às 9 da manhã, Dr. Ricardo saiu de Campinas em direção a Sorocaba. A viagem durava cerca de 1 hora. Calculei que ele chegaria por volta das 10, talvez um pouco antes. Às 10h15, meu telefone tocou. Dona Carmen. A voz de Dr. Ricardo era calma, profissional. A notificação foi entregue. Meu coração acelerou. Como foi? Ele fez uma pausa antes de responder. A senhora quer que eu conte os detalhes? Quero. Preciso saber. Dr. Ricardo suspirou e começou a narrar. Ele chegou a casa por volta das 10 da manhã. Tocou a campainha e esperou. Quem atendeu foi Marcos, ainda de pijama, com cara de quem tinha acabado de acordar. Quando viu um senhor de terno acompanhado de um oficial de justiça, seu rosto mudou imediatamente. Ficou tenso, desconfiado. Dr. Ricardo se apresentou educadamente. Explicou que estava ali para entregar um documento oficial referente ao imóvel. Marcos perguntou do que se tratava, com aquele tom arrogante que eu conhecia tão bem. O advogado respondeu que era uma notificação da proprietária do imóvel. Proprietária? Marcos repetiu, franzindo a testa. Essa casa é minha e da minha esposa. Foi aí que Dr. Ricardo mostrou a escritura. O documento original, com firma reconhecida, datado de 20 anos atrás, com meu nome completo como única proprietária. Carmen Lúcia Monteiro. Marcos ficou em silêncio por alguns segundos, processando a informação. Depois começou a ficar vermelho, a levantar a voz, a dizer que aquilo era algum tipo de golpe, que não era possível, que havia um erro. O advogado manteve a calma. Explicou que não havia erro nenhum, que a escritura era legítima, registrada em cartório e que estava tudo dentro da lei. Disse que a proprietária havia decidido vender o imóvel e que os ocupantes tinham 60 dias para desocupar. Foi nesse momento que Renata apareceu. Ela tinha ouvido a discussão da sala e veio ver o que estava acontecendo. Quando viu o advogado, o oficial de justiça, e Marcos segurando um papel com as mãos tremendo, ela perguntou o que estava acontecendo. Sua sogra comprou a casa, Marcos disse, cuspindo as palavras com raiva. Aparentemente a gente mora de favor esse tempo todo e ninguém me contou. Renata ficou pálida. Dr. Ricardo me contou que ela empalideceu tanto que ele chegou a se preocupar. Pensou que ela ia desmaiar. Ela pegou o documento das mãos de Marcos, leu o nome da proprietária e levantou os olhos com uma expressão que o advogado descreveu como devastada. Minha mãe, ela sussurrou. A casa é da minha mãe. Você sabia disso? Marcos perguntou, a voz subindo de tom. Você sabia que a gente morava na casa da sua mãe esse tempo todo? Dr. Ricardo me contou que Renata não respondeu. Ficou ali, parada, segurando o papel, olhando para o nome da mãe como se estivesse vendo pela primeira vez. E então começou a chorar. Marcos explodiu. Começou a gritar, a xingar, a dizer que tinha sido enganado durante 20 anos. Disse que era uma armação, que a família da Renata sempre foi assim, que ele deveria ter desconfiado,
Disse coisas horríveis, palavras que Dr. Ricardo preferiu não repetir, mas que imagino quais foram. O advogado esperou a tempestade passar. Quando Marcos finalmente se calou, ofegante de raiva, Dr. Ricardo disse simplesmente: "O prazo de 60 dias começa a contar a partir de hoje. A proprietária solicita que o imóvel seja desocupado até o fim desse período. Qualquer dúvida, meu escritório está à disposição." E foi embora. Fiquei em silêncio por um longo momento depois que Dr. Ricardo terminou de contar. As imagens se formavam na minha cabeça. Marcos de pijama, arrogante, sendo confrontado com a verdade. Renata pálida, chorando, finalmente percebendo o tamanho do que tinha perdido. A casa que eles tratavam como deles sendo revelada como minha. "Como a senhora está se sentindo?" Dr. Ricardo perguntou. Pensei antes de responder. Esperava sentir satisfação, talvez até alegria. Afinal, era o que muitos chamariam de justiça. O homem que me chamou de despesa tinha acabado de descobrir que ele é quem sempre viveu às minhas custas. A filha que não me defendeu tinha acabado de perceber que me perdeu junto com a casa. Mas não foi satisfação que eu senti. Foi algo mais complexo, mais profundo. Uma mistura de alívio e tristeza, de paz e melancolia. Como se um capítulo enorme da minha vida tivesse se encerrado naquele momento, e eu ainda não soubesse direito o que sentia sobre isso. "Estou em paz", respondi finalmente. Pela primeira vez em muito tempo, estou em paz. Desliguei o telefone e fui até a varanda. O céu continuava nublado, mas havia uma fresta de sol tentando atravessar as nuvens. Fiquei ali olhando para aquela luz teimosa, pensando em tudo o que tinha acontecido. Jurema apareceu ao meu lado sem dizer nada. Ficamos as duas em silêncio por um tempo, até que ela finalmente perguntou: "E agora?" "Agora eu espero", respondi. "Espero 60 dias passarem. Espero eles saírem da casa. E espero começar uma vida nova. Você acha que Renata vai te procurar?" Eu sabia que ia. Conhecia minha filha bem o suficiente para saber que ela não ia aceitar aquilo em silêncio. Ia ligar, ia mandar mensagens, ia aparecer na porta de Jurema querendo conversar, querendo explicar, querendo me convencer a mudar de ideia. E eu ia ouvir. Ia ouvir tudo o que ela tinha a dizer, mas não ia mudar de ideia. "Vai", respondi, "mas não vai adiantar." Jurema assentiu, entendendo. "Você está fazendo a coisa certa, Carmen. Sei que dói, mas você está fazendo a coisa certa." Renata ligou naquela mesma noite. Eram quase 11 horas quando meu telefone tocou. Eu já estava na cama, mas não estava dormindo. Estava esperando aquela ligação. Atendi sem dizer nada. "Mãe!" A voz dela estava embargada, trêmula. "Mãe, por favor, a gente precisa conversar." "Estou ouvindo", respondi. "Por que você fez isso? Por que não falou comigo antes? A gente podia ter resolvido isso de outro jeito, mãe. Não precisava envolver advogado, não precisava..." "Não precisava o quê, Renata?" Interrompi. Minha voz calma, mas firme. "Não precisava exigir respeito na minha própria casa? Não precisava lembrar vocês de quem pagou por aquele teto?" Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Depois começou a chorar novamente, aquele choro engasgado de quem está tentando falar e não consegue. "Mãe, eu sei que a gente errou. Eu sei que o Marcos foi grosseiro. Mas expulsar a gente de casa? Os seus próprios netos?" "Eu não estou expulsando ninguém, Renata. Estou vendendo um imóvel que é meu. Vocês têm 60 dias para encontrar outro lugar. É tempo suficiente." "Mas, mãe..." "Renata", eu disse, e algo na minha voz deve ter mudado, porque ela parou de falar imediatamente. Eu passei 20 anos da minha vida cuidando dessa família. Vendi as joias da minha mãe para comprar aquela casa. Larguei meu trabalho para criar seus filhos. Paguei contas, reformas, tratamentos, sem nunca cobrar nada. E o que eu recebi em troca? Um quarto nos fundos e o título de despesa. Ela não respondeu. Você ficou em silêncio quando seu marido me humilhou. Você concordou quando ele disse que precisava resolver o problema que eu representava. Você me viu sair de casa com uma mala e pareceu aliviada. Mãe, não foi assim. Foi assim sim, Renata. Foi exatamente assim. E eu aceito que você não percebeu, que estava presa numa dinâmica que não via. Mas agora você está vendo. E eu espero que um dia você entenda que o que estou fazendo não é por vingança. É por amor próprio. O silêncio do outro lado da linha
era pesado, cheio de palavras não ditas. Eu te amo, filha, continuei. Sempre vou amar. Mas não posso mais viver assim. Não posso mais ser invisível na minha própria vida. Desliguei antes que ela pudesse responder. E então, finalmente chorei. Chorei por tudo que tinha dado e não foi reconhecido. Chorei pela filha que eu criei e que se perdeu pelo caminho. Chorei pelos 20 anos que não voltam mais, pelas joias da minha mãe que nunca mais verei, pelos sonhos que adiei e talvez nunca realize. Mas também chorei de alívio, porque sabia que, apesar de toda a dor, eu tinha feito a escolha certa. Tinha escolhido a mim mesma. E isso, finalmente, era algo que ninguém poderia me tirar. 3 meses. Foi o tempo que levou para minha vida mudar completamente. 3 meses desde aquela noite no corredor. 3 meses desde a mala feita em silêncio. 3 meses desde que decidi parar de ser invisível e começar a existir para mim mesma. A casa foi vendida em 40 dias. Dr. Ricardo cuidou de toda a burocracia, dos documentos, das negociações. Eu não quis me envolver nos detalhes. Apenas pedi que ele encontrasse compradores sérios e que conduzisse tudo com profissionalismo. Quem comprou foi um casal jovem, recém-casados, ela grávida do primeiro filho. Quando o Dr. Ricardo me contou, senti algo apertar no peito. 20 anos atrás, eu tinha comprado aquela casa para uma filha que estava prestes a se casar. Agora, outra família começaria sua história ali. O ciclo se fechava de um jeito que parecia quase poético. O valor da venda foi maior do que eu esperava. O bairro tinha valorizado muito ao longo dos anos e a casa estava bem conservada, graças, em parte, às reformas que eu mesma paguei durante todo esse tempo. Quando vi o número final na conta, precisei sentar. Era mais dinheiro do que eu jamais tinha visto junto na vida. A primeira coisa que fiz foi comprar meu apartamento. Não na casa de Jurema, embora minha irmã tenha insistido para eu ficar. Precisava de um espaço meu, um lugar que fosse só meu, onde eu pudesse construir uma vida nova sem depender de ninguém. Encontrei um apartamento perfeito no centro de Campinas. 2 quartos, sala com varanda, cozinha americana, tudo reformado e pronto para morar. Ficava a 15 minutos de caminhada da casa de Jurema, perto de farmácia, supermercado, padaria, tudo o que eu precisava no dia a dia. Paguei à vista e ainda sobrou bastante. Com o que sobrou, fiz 3 coisas. A primeira foi abrir uma conta poupança para Pedro. Depositei uma quantia generosa, com a instrução de que ele só poderia acessar quando completasse 21 anos. Fiz o mesmo para Isabela. Queria que meus netos tivessem algo meu, uma herança do meu esforço, mas que viesse na hora certa, quando fossem adultos o suficiente para valorizar e usar com sabedoria. A segunda foi guardar uma reserva de emergência. Dinheiro suficiente para viver com tranquilidade pelos próximos anos, sem depender da aposentadoria para tudo, sem precisar pedir nada a ninguém. A terceira foi realizar um sonho. Um sonho que eu tinha guardado numa gaveta da alma há décadas, sempre adiando para quando as crianças crescerem, quando sobrar dinheiro, quando eu tiver tempo. Comprei uma passagem para Portugal. Minha avó veio de lá, de uma cidadezinha perto de Coimbra, quando ainda era adolescente. Ela contava histórias daquela terra, das oliveiras, das casas de pedra, do rio que cortava a cidade. Eu cresci ouvindo essas histórias e sempre sonhei em conhecer o lugar de onde minha família veio. Agora, finalmente, eu iria. Mas antes da viagem, havia coisas que precisavam ser resolvidas. Marcos e Renata saíram da casa dentro do prazo. Dr. Ricardo me informou que eles alugaram um apartamento num bairro mais afastado, menor e mais simples do que a casa onde moravam. Não senti alegria com essa notícia. Não senti satisfação. Senti apenas um vazio neutro, como quem lê uma notícia sobre desconhecidos no jornal. Renata tentou me procurar várias vezes durante esses meses. Mandou mensagens, deixou recados com Jurema, apareceu uma vez na portaria do meu prédio pedindo para subir. Eu não a recebi. Não estava pronta. Não sabia se algum dia estaria. Não era raiva. A raiva tinha passado há tempos, queimado como fogo de palha e deixado apenas cinzas. O que restava era algo mais difícil de nomear. Uma distância que não era só física. Era como se o laço que nos unia tivesse sido esticado até arrebentar,
E agora eu não soubesse como, ou se queria, amarrá-lo de novo. Uma tarde, cerca de 2 meses depois da venda da casa, meu telefone tocou. Era um número que eu não conhecia. Atendi por instinto. Vovó? Era Pedro, meu neto de 14 anos, com aquela voz que estava começando a engrossar, meio criança, meio adolescente. Pedro, eu disse, e minha voz falhou um pouco. Como você conseguiu meu número? Achei no celular da mãe. Ela não sabe que estou ligando. Fiquei em silêncio por um momento, sem saber o que dizer. Vovó, eu queria te ver. Sinto sua falta. A Isa também sente. Senti os olhos arderem. Durante todos esses meses, eu tinha me mantido firme, tinha construído muros ao meu redor para me proteger. Mas a voz do meu neto atravessou esses muros como se fossem feitos de papel. Eu também sinto falta de vocês, respondi. E era a mais pura verdade. Posso ir te visitar? Eu pego o ônibus sozinho, já sei o caminho. Pensei por alguns segundos. Pedro não tinha culpa de nada. Isabela não tinha culpa de nada. Eles eram crianças presas numa situação de adultos, e eu não queria que eles sofressem mais do que já estavam sofrendo. Pode, eu disse. Mas precisa falar com sua mãe antes. Não quero que você venha escondido. Ele hesitou. Ela vai ficar brava. Talvez, mas é o certo a fazer. Se ela deixar, você vem no sábado. Vou fazer aquele bolo de chocolate que você gosta. Desliguei o telefone e fiquei olhando para a parede por um longo tempo. Meus netos. Aquelas crianças que eu criei, que eu vi dar os primeiros passos, que eu consolei quando choravam, que eu alimentei, banhei, coloquei para dormir. Elas eram parte de mim, independente do que tinha acontecido com Renata. No sábado seguinte, Pedro apareceu. Veio sozinho, de ônibus, como tinha prometido. Quando abri a porta e vi aquele menino alto, de olhos castanhos iguais aos do avô Geraldo, meu coração se encheu de uma alegria que eu não sentia há meses. Ele me abraçou com força. Um abraço de adolescente, meio desajeitado, mas cheio de verdade. Sua casa é bonita, vovó, ele disse, olhando ao redor do apartamento. É pequena, mas é minha, respondi. Vem, vou te mostrar. Passamos a tarde juntos. Fiz o bolo de chocolate, conversamos sobre a escola, sobre os amigos dele, sobre os jogos que ele estava jogando no computador. Evitamos falar sobre Renata, sobre Marcos, sobre tudo o que tinha acontecido. Era como se tivéssemos feito um acordo silencioso de que aquela tarde era só nossa. Antes de ir embora, Pedro me olhou com uma seriedade que me surpreendeu. Vovó, eu ouvi o que o pai disse naquela noite. Sobre você ser despesa. Meu coração gelou. Eu não sabia que ele tinha ouvido. Eu queria que você soubesse que eu não concordo. Você nunca foi despesa. Você foi a melhor parte de morar naquela casa. Não consegui responder. As lágrimas vieram antes das palavras. Pedro me abraçou de novo e dessa vez foi ele quem me consolou. A Isa quer vir na próxima vez, ele disse. Posso trazer ela? Pode, sussurrei. Sempre. Depois que ele foi embora, fiquei sentada na sala, olhando para o pôr do sol pela janela da varanda. Aquelas palavras do meu neto tinham curado algo dentro de mim que eu nem sabia que estava ferido. Eu tinha passado meses me perguntando se tinha feito a coisa certa, se minha decisão tinha prejudicado as crianças, se elas me odiariam pelo resto da vida. E agora, Pedro tinha me mostrado que não, que ele entendia, que ele me amava apesar de tudo. Nas semanas seguintes, os dois passaram a me visitar regularmente, às vezes juntos, às vezes separados. Isabela, com seus 11 anos, era mais expansiva que o irmão. Chegava tagarelando, contando tudo da escola, mostrando fotos no celular, pedindo para fazer receitas comigo. Ela parecia mais leve, longe da tensão que existia na casa dos pais. Renata soube das visitas, claro. Mandou uma mensagem dizendo que achava complicado as crianças virem me ver, que isso confundia eles. Respondi simplesmente que as portas da minha casa estavam abertas para meus netos, e que se ela quisesse impedi-los, teria que explicar para eles o motivo. Ela não impediu. Um dia, cerca de 3 meses depois da venda da casa, Renata apareceu no meu apartamento. Não avisou, não ligou antes. Simplesmente tocou a campainha numa tarde de terça-feira. Quando abri a porta e vi minha filha ali, parada no corredor, percebi como ela tinha mudado. Parecia mais velha, mais cansada.
Tinha olheiras profundas e uma tristeza no olhar que eu não conhecia. Posso entrar? Ela perguntou, a voz baixa. Hesitei por um momento. Depois abri a porta e dei espaço para ela passar. Sentamos na sala, uma de frente para a outra. O silêncio era pesado, cheio de coisas não ditas. Foi Renata quem falou primeiro. Mãe, eu vim pedir desculpas. Esperei. Não disse nada. Eu sei que errei. Sei que fui omissa. Sei que deixei o Marcos te tratar mal durante anos e não fiz nada. Ela fez uma pausa, engolindo em seco. Eu não sei por que fiz isso. Ou melhor, sei. Eu tinha medo. Medo de confrontar ele. Medo de criar problemas no casamento. Medo de... Não sei. De tudo. E agora? Perguntei. Ela olhou para as próprias mãos. Agora, o Marcos e eu estamos nos separando. Aquilo me pegou de surpresa. Não esperava. Depois que a gente saiu da casa, as coisas pioraram muito. Ele me culpa pelo que aconteceu, diz que eu deveria ter contado sobre a escritura, que eu sabia o tempo todo. A gente briga todo dia. As crianças estão sofrendo. Ela levantou os olhos, cheios de lágrimas. Eu percebi que passei 20 anos tentando manter um casamento que não me fazia feliz. E nesse processo, perdi você. Fiquei em silêncio por um longo momento, processando aquelas palavras. Renata, eu disse finalmente, eu aceito suas desculpas. De verdade. Mas você precisa entender que desculpas não apagam o que aconteceu. Não apagam 20 anos de eu me sentir invisível na minha própria casa. Não apagam a frase que eu ouvi no corredor, nem o seu silêncio depois dela. Ela assentiu, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu sei, mãe. Eu sei. Não estou pedindo para voltar a ser como era antes. Só estou pedindo uma chance de reconstruir. Devagar, no seu tempo. Pensei nas palavras dela. Pensei em tudo que tínhamos vivido. Pensei na menina que ela foi um dia, na mulher que ela se tornou, nos erros que ela cometeu e nos meus próprios erros também. Devagar, eu repeti. No meu tempo. Ela entendeu. Levantou-se, me deu um abraço hesitante e foi embora. Não foi uma reconciliação. Não foi um final feliz de novela, onde todos se abraçam e tudo fica bem. Foi apenas um primeiro passo. Pequeno, incerto, mas real. 2 semanas depois dessa conversa, embarquei para Portugal. Passei 15 dias na terra dos meus avós. Visitei a cidadezinha de onde minha avó tinha vindo. Caminhei pelas ruas de pedra que ela descrevia nas histórias. Vi as oliveiras e o rio que cortava a cidade. Numa igrejinha antiga, encontrei o registro de batismo dela, o nome escrito numa caligrafia rebuscada de mais de um século atrás. Chorei ali, sozinha, naquela igreja vazia. Chorei pela minha avó que nunca mais voltou à sua terra. Chorei pela minha mãe, cujas joias eu vendi para construir uma vida que não me pertencia. Chorei por mim mesma, por todos os anos perdidos, por todos os sonhos adiados. Mas também sorri. Sorri porque finalmente estava ali, porque tinha conseguido, porque aos 67 anos eu estava vivendo uma vida que era minha. Hoje, sentada na varanda do meu apartamento em Campinas, olhando as luzes da cidade se acenderem enquanto o sol se põe, eu penso em tudo que vivi. Penso na jovem que fui, na mãe que me tornei, na avó que escolhi ser. Penso nos erros que cometi, nas escolhas que fiz, nas dores que carreguei. E penso naquela frase, essa velha só dá despesa. Sabe o que eu descobri? Aquela frase não me definiu. Ela me libertou. Me mostrou a verdade que eu me recusava a ver. Me deu a coragem de mudar o que precisava ser mudado. Eu não sou uma despesa. Nunca fui. Sou uma mulher que dedicou a vida a cuidar dos outros e que aos 67 anos finalmente aprendeu a cuidar de si mesma. Meus netos me visitam toda semana. Renata e eu estamos reconstruindo nossa relação, tijolo por tijolo, com paciência e honestidade. Não sei se algum dia voltaremos a ser próximas como antes. Talvez não. E está tudo bem. Porque eu descobri que meu valor não depende de ser amada por quem eu amo. Meu valor existe independente do reconhecimento dos outros. Meu valor sou eu quem define. Se tem uma coisa que eu gostaria de deixar para quem está ouvindo essa história, é isso. Nunca é tarde para escolher a si mesma. Nunca é tarde para exigir respeito. Nunca é tarde para perceber que você merece mais do que um quarto nos fundos e o título de despesa.
O silêncio que eu fiz naquela manhã, quando peguei minha mala e saí sem dar explicações, foi o silêncio mais poderoso da minha vida. Foi o silêncio de uma mulher que finalmente tinha entendido seu próprio valor. E esse valor, eu descobri, não tem preço. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.